Então vamos lá, pessoal. Vamos mais uma parte da aula, né? Essa aula vai ser a do dia referente ao dia 12 do 3 de 2021, ou seja, pretendo postar ela hoje mesmo, que é a aula de hoje, né? Eu dividi ela em duas partes, né? Então, toda a aula vai ser relacionada a softwares, né? Então, vamos lá. Primeira parte da aula, vamos lá. Existem milhares de tipos de softwares. Tanto milhares de tipos de software, né? Depende do que você precisa, uso específico. Então, a criatividade para desenvolvimento de software são várias que temos, né? Então, pode ter vários casos, né? Tudo depende do que o usuário precisa, o que o desenvolvedor criou, né? Então, sendo que os principais softwares que a gente acaba usando são planilhas, editores de texto, né, imagens e vídeos, né? Atualmente são os principais softwares que a gente acaba utilizando nos nossos dias a dias, mas claro que existe software de simulação, software de sistemas, né, e assim por diante. Para falar um pouco de software, a gente tem que rapidamente comentar sobre algumas coisas da linguagem de programação, né? Essa linguagem, que é um conjunto de regras e caminhos, e tem que ter um objetivo. Deve ser feito, seguido e sempre desse jeito, né? Para cada tipo de software que você vai criar, né? Um exemplo que eu gosto de dar sempre é fazer um miojo, um macarrão instantâneo. Você tem umas regras e caminhos que você tem que fazer. Então, por exemplo, você precisa do que para fazer o macarrão instantâneo? Macarrão instantâneo, miojo, panela, água, fogão, gás, acendedor, né, do fogão e assim por diante. E qual é o caminho que você faz isso? Você pode pegar o miojo, abrir a embalagem e colocar em cima do fogo? Não, você tem que colocar a panela, dentro da panela colocar água, aí você abre a embalagem do miojo, põe o miojo lá dentro, deixa o tempo, então tem todo esse processo. Um software também tem que ter esse processo para ser feito, né? Então, a gente fala que os grandes desafios dos programadores é fazer uma sintaxe leve, intuitiva e preferencialmente limpa, ou seja, código claro e objetivos. O que seria, por exemplo, se você começa a colocar muito comentário, acaba poluindo a imagem lá, o código do software. E também, claro que você vai estar escrevendo, mesmo que não é um executável, mas vai pesar lá para frente no software. Mas você tem que ter o comentário. Então, você coloca os comentários onde é necessário. Por exemplo, onde não é necessário colocar comentário? Na hora que você faz um comando imprimir, que é o comando imprimir, que é para mostrar na tela, por exemplo. Isso não é necessário, porque o próprio comando já é um print. Então, já está informando. Agora, de repente, você fazer um loop, tem que fazer um loop, de repente. E qual que vai ser esse loop que a gente vai fazer? Esse loop que a gente vai montar é um loop para tais finalidades. Então aí é legal, às vezes, colocar um comentário, mas se só tiver um loop, só precisa colocar um comentário, né? Então, assim, algumas coisas relacionadas a essa parte, né? E as classificações de softwares, a gente tem basicamente 5 categorias, né? Mas claro que depende da literatura, da pessoa, pode falar, não, essa aqui não é uma categoria à parte, não, essa aqui não está embutido nessa. Mas vamos resumir em 5. Que são os softwares livres, aplicativos, servidores, programas e sistemas, né? Então, são a base deles, né? Então, quais são eles, assim, especificamente, né? O software livre são softwares de open source, ou seja, código aberto, fonte aberta, quer dizer, né? São programas que podem ser personalizados, o seu código é livre, ou seja, o próprio usuário pode fazer uma alteração nesse código, se achar necessário, né? E tem que sempre lembrar uma coisa de não confundir software livre com software grátis, de graça. São duas coisas separadas. Bem que quando a gente vê em inglês é software free, pode ser qualquer um dos dois, por causa da literatura inglesa que o free é tanto livre, tanto de graça. Tem que ver o contexto, mas para nós que falamos português, isso é bem separado. Livre quer dizer código aberto, você pode ver o código, você pode modificar o código, você pode redistribuir o código. E de graça é de graça. Pronto, não tem nada. Pode ter softwares livres, mas que são pagos, ou softwares de graças que não são livres.
Então, tudo depende. Livre quer dizer códigos abertos. E de graça é de graça, tá? Aí tem uns videozinhos que eu deixei falando sobre isso, que é praticamente esse slide aqui, né? Tem 4 liberdades básicas associadas aos códigos livres. Para ser um código livre, ele tem que estar numa dessas liberdades. A liberdade 0, executar o programa para qualquer finalidade, então, para qualquer coisa. A liberdade 1, você pode estudar o programa funcionamento e fazer adaptações para a sua necessidade. E nesse caso aqui, o código tem que estar previamente aberto. Tá? O 2, fazer uma distribuição de cópia para ajudar o próximo, ou seja, você pegou um software livre de graça, né? Ou você pegou um software livre, você pode distribuir ele para outra pessoa. Tá? E a liberdade 3, que é a principal, né? A mais de todas, a maior de todas, né? Que permite você fazer alterações no software, estudar o código, fazer aperfeiçoamento, e de modo que você pode pegar esse código que você trocou, essa fonte que você alterou, e redistribuir de novo, passar para frente esse código, né? Então, são as 4 liberdades que tem o software livre. Agora, entrando em sistemas operacionais, né? O software base, né, de todo o computador, é o sistema operacional, que é o software fazer um computador se tornar útil, ser um computador mesmo, senão ele é só um monte de peças elétricas, eletrônicas, sem finalidade. Você tem que ter um software que gerencia essas peças eletrônicas, né? Então, todo software de sistema operacional automaticamente sempre vem com calculadora, calendário, um editor de texto, um reprodutor de mídias, né? Então, existe 4 principais aqui no Brasil, que são os principais. Claro que existem outros softwares de sistemas operacionais, né? Mas os principais são, em primeiro lugar, o Windows, né? Que acredito eu, entre 90% e 95% da população mundial que utiliza computador acaba utilizando o Windows, né? Aí depois eu já fico em dúvida na quantidade, que é o Apple e o Linux. O Macintosh, o macOS, né, da fabricante Apple, né? E o Linux, que é o mais famoso dos softwares livres, né? Aí eu já fico em dúvida qual que é o segundo mais utilizado, né? E, em terceiro lugar, temos o Chrome OS, que é da Google, né? Ele começou, o software mais novo que temos no mercado, aqui no Brasil, dos famosos, né? Claro que pode ter algum software de sistema operacional aí, que são desenvolvedores pequenos, que às vezes não acaba tendo uma grande acesso à população, né? Esse aqui você já encontra computadores tranquilamente sendo vendido com esse sistema operacional, né? Que são como a gente chama de Chromebook, né? São os mais comuns, né? Vai ter 2 videozinhos, depois tá os links aqui, né, para vocês acessar, que mostra mais ou menos os softwares, né? Um videozinho bem antigo, que é esse aqui que tá escuro, que eu acho que é esse daqui, o número 2 aqui. Ele é um videozinho lá da época do Windows 95, mostrando como funciona mais ou menos internamente esse negócio do sistema operacional com processador e como funciona toda essa parte. Ele é bem interessante, essa animação, né? Então, bastante. Então, vamos falar do mais famoso deles, né? O Windows, né? Ele é fabricado pela Microsoft, né? Ele é uma da família, né? E ele é o mais comum porque lá quando começou a se popularizar os computadores, que foi de arquitetura IBM, fabricado pela IBM, a IBM fabrica as peças, não fabricava os computadores. Então, o que aconteceu? A Microsoft fez uma parceria com a IBM de a IBM fazia as máquinas e a Microsoft entrava com o sistema operacional. Então começou essa parceria entre os dois. Essa parceria é bem comentada naquele filme que eu já comentei, acho que na primeira aula com vocês, sobre Piratas do Vale do Silício. Tem na internet lá, é só procurar no YouTube, vocês conseguem encontrar tranquilamente para assistir. Tem dublado, se caso tiver problema com o inglês ou com a legenda, né? Tem uma versão dublada, tudo disponível, que eu já vi lá. E eu recomendo que vocês conseguem entender muito bem esse negócio da parceria entre as duas empresas, né? E o primeiro Windows que foi feito, né, foi o Windows 1.0, que tinha essa carinha aqui. Então ele tinha uma
uma tela, e você tinha alguns comandos que você acionava, relógio, um jogo aqui que é o... Isso aqui acho que é o Resta 1 ou Campo Minado, não lembro qual versão é essa, né? É o Resta 1. Um editor de texto, um gerenciador de arquivos, né? Então você tinha isso, mas o que acontecia era tudo em janelas. Então, para se acionar, você tinha que fazer um comando, abrir uma janela. Aí você cria mais coisas, às vezes você tinha que fechar uma janela e abrir a outra janela. Então, por isso que veio o nome Windows, né? De janelas. E depois, em 95, veio o Windows em 95, né? Que já veio com essa cara que conhecemos hoje. Não mudou muito, já veio com a famosa barra do botão iniciar, o que está sendo executável, o reloginho aqui no canto, né? Então ele já começou com essa cara aqui em 1995 e veio até então, né? Tivemos outros softwares da família, né? Do Windows, que são softwares mais voltados a outras coisas, não softwares pessoais, né? Por exemplo, os pessoais foram o Win, o 1. Nem foi o 1.0, foi o 3.11, né? Que ficou mais para o nível pessoal. Depois, em 95, veio o Windows 95, aí pulou para o Windows 98, aí veio a versão 98 Plus, aí depois veio a versão ME, para algumas pessoas foi o pior Windows já feito até então, para outros foi muito bom, tudo depende qual é o que o usuário usava, né? Aí veio o famoso Windows XP, e depois veio o Vista, que já foi descontinuado, que até então o Windows ME Millennium, né, era conhecido como pior Windows, depois virou o Vista como sendo o pior Windows. Também depende muito dos usuários, né? Falando no aspecto geral da comunidade da internet, né? Aí veio o Windows 8, Windows 7, Windows 8 e hoje a gente está no Windows 10, né? E também tivemos as versões para servidores, NT, Windows, versão para celular, Windows Phone e outras famílias, server para outras finalidades do sistema operacional, né? A linguagem base do Windows sempre foi o C e o C++. E o Assembly. O Assembly ele segue, acho que vai seguir durante muitos anos ainda essa parte, né? Porque o Assembly é a própria linguagem da máquina, né? Como a máquina vê os dados, né? Então é uma linguagem bem de máquina. Hoje em dia existem pouquíssimos programadores em Assembly. Os poucos que tem estão nessas empresas desenvolvendo software ou estão trabalhando na área de máquinas, robótica, porque ainda trabalha muito essa parte do assembler, dependendo da máquina que utiliza, né? Mais a parte industrial. Nós trabalhamos mais com C e C++, que é a evolução, né? E assim vai outras linguagens de programação. Aí temos o Linux, que é o software mais famoso dos códigos abertos e livres, e é de graça, né? Literalmente, né? Você pode chegar lá no site oficial deles e abaixar a versão que você quiser, né? Ele é gerenciado pelo código-fonte, está disponível sob uma licença GPL, né? Então, depois a gente vai falar mais à frente sobre essas licenças, né? E ele é administrado praticamente pela Free Software Foundation, né? E seus colaboradores, né? Que é a GNU Linux, né? Então, são o pessoal que administra. Tanto que um dos maiores pessoas que financia essa fundação é a própria Windows. A própria Microsoft é uma das mais que investe dinheiro nessa fundação aqui para o desenvolvimento de softwares livres, incrível que pareça, né? Então, software livre e código aberto, né? E a base de programa dele é o C clássico, o C bem antigo, né? E o Assembly, que é a linguagem de máquina para você conversar lá dentro, né? E aqui eu trouxe 3 visão dele, né? Ubuntu, que atualmente é o mais famoso dele, ele já está na versão 20.4 ou 6, agora não acho que é a 4, que tá, né? Que ele é o mais conhecido de todos, mais difundido, tanto que se você tem ele instalado ou está com alguma dúvida nele, né? Você joga na internet a sua dúvida e rapidamente facilmente você encontra pessoas falando, não, tenta fazer isso, faz desse jeito, eu já tive esse problema, faz isso, né? Ele é o mais difundido de todos, né? O Meet, que é uma versão do Linux com a cara do Windows, tanto que ele tem um botãozinho iniciar aqui, aí você clica, abre essa tela aqui, né? Igual o nosso menu iniciar, tem a barra, né? Ele é perfeito para as pessoas que estão acostumadas muito com Windows, nunca mexeu em Linux e quer fazer a migração.
Então, ele tem uma aparência estética mais fácil para quem está fazendo essa migração de um para o outro, né? Saindo do Windows e indo para o Linux. Lembrando que todos eles têm toda aquela tela preta, depende do que você tem que fazer no seu computador, você vai ter que entrar em terminal, que é digitar códigos mesmo, mas eles estão bem acessíveis para as pessoas que não têm muita familiaridade, eles já têm tanto a parte de tanto esse ícone aqui, né, que é um azinho numa pasta e ele fica aqui, você clica lá, digita o código, digita o programa que você quer e procura na base de dados dele na internet a versão para você abaixar. Então, ele está mais fácil nessa parte. E o Kurumin não é tão utilizado mais, né? Ele foi muito utilizado no começo dos anos 2000, mais ou menos. Acho que em 2005 ele teve o boom dele aqui no Brasil, 2005, 2006, não lembro exatamente, né? O Kurumin, quando ele teve o boom. Ele é um Linux feito por brasileiros, né? Então, são brasileiros que trabalhavam na Linux que desenvolveu o Kurumin. Então, o Kurumin ele é 100% brasileiro, que a gente fala, né? Ele tem um aspecto mais da Apple, né? Do Macintosh, do macOS, né? A gente conhece hoje em dia como macOS, né? Ele tem mais esse aspecto aqui no macOS. Tanto o Ubuntu, ele também puxa um pouco algumas estéticas do Mac, né? Então, são esses aí que eu coloquei. Os dois principais hoje em dia, esses dois, claro que a gente tem Debian e assim vai. Se vocês entrarem no site da Linux, vocês vão ver N versões de várias coisas, versão para servidor e assim por diante. Aí vamos falar um pouco rapidamente do macOS, né, os antigos Macintosh, né, que hoje em dia a gente chama de macOS, né. Ele tem o kernel da Unix, né, a mesma ideia do Linux, basicamente, né, desde 2001. Ele é um software antigo também, ele é dos anos 80, né, mas ele teve sua atualização total em 2001, né, com a Apple voltando a ser o que ela é hoje, que ela era, né, a Apple ela foi muito conhecida nos anos 80, nos anos 90, aí que deu a decaída, e no ano 2000, começando nos anos 2000, ela deu o boom de novo, sendo hoje uma das empresas mais rentáveis do mundo, né, então tem várias coisas. Também no filme Piratas do Vale do Silício demonstra um pouco dessa história de auge da Apple, queda da Apple e começo da Apple de novo, né? Então mostra um pouco sobre isso, né? O Apple também é outro que trabalha com linguagem C++ e C, e tem o JIT-C e a Swift. Eu não conheço essa linguagem aqui, tá, gente? Então eu não posso comentar muito. Agora as outras eu conheço um pouco. É praticamente o C, só tem algumas diferenças na sua sintaxe, né? E o mais novo de todos, né, do mercado, assim, popular, né, que temos é o Chrome, que ele é de 2010, né, é um software de 2010 baseado no seu núcleo na Linux. Então, ele tem o código aberto também, né, então você consegue mexer em algumas coisinhas. A vantagem desse aqui, né, trabalha com C Assembly, mas a grande vantagem é essa, é o Python. Ele é desenvolvido também em Python, né, uma das linguagens básicas de estruturação dele. Python, querendo ou não, ele é uma linguagem antiga. O Python, esse ano, ele completa 30 anos. O Python está fazendo 30 anos de idade, mas só nos últimos 10 anos, 5 anos, que ele começou a ficar famoso mesmo, mais voltado à parte de Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, todas essas coisas. Então, ele começou a ficar mais famoso, né? Mas é uma linguagem bem antiga, o Python já, né? 30 anos que já tem, né? Não é igual o C, que já tem 60 anos, mas o Python ele já é velhinho já, né? Perto de algumas outras linguagens que estão aparecendo que são mais novas, né? Então, é isso daí dos sistemas operacionais. Temos os softwares cliente-servidor, né? Que funciona através da internet, através dos clouds, né? Ou seja, o mais famoso deles é o próprio Google ou o OneDrive, né? Tipo, vamos dar o exemplo da Google, que acho que todo mundo já usou mais, né? O que acontece? Você tem as suas coisas, você abre lá um navegador da sua internet e você abre o Docs do documento, você digita um texto, faz o seu texto, você não está salvando ele no seu computador, você está salvando ele já na sua nuvem. Então, ele fica guardado lá na nuvem que ele está guardado. Então, essa é a ideia do cliente-servidor. Você não grava as coisas no seu computador, você não processa os dados no seu computador, você manda tudo para a nuvem. Ou seja, lá na nuvem, lá no centro de data center, né? Eles fazem todos os processamentos, guarda, faz todo esse serviço, né? A vantagem desse serviço é que você pode acessar em qualquer lugar e a qualquer hora. Você pode ver isso. É praticamente o que a gente usa hoje nos streams. A gente tem nossas contas nos streams da vida, né?
a gente quer assistir alguma coisa, ou a gente vê no celular, ou vê no computador, tá na casa de alguém, tá no trabalho, tá em algum lugar, você vai lá, abre seu streaming e assiste, em qualquer lugar, né? O que a gente faz hoje, por exemplo, esse vídeo vai subir para o YouTube. O YouTube é um streaming. Ele vai ficar guardado lá. Eu não vou guardar esse vídeo aqui no meu computador. Ele vai ficar guardado na nuvem. O próprio Forms, que vocês têm coisa lá para vocês fazer, tá? E depois vai aparecer dessa aula. Você vai lá e pega ele, clica lá, abre um programinha, né? O navegador, você faz o seu preenchimento do Forms lá das atividades e vai salvo na nuvem, não vai ficar salvo no seu computador, no seu celular, vai ficar salvo na nuvem, e assim por diante, todas essas coisas, né? Então, a vantagem é, em qualquer lugar e qualquer hora, você consegue, desde que você tenha aí, né? Você tem que ter a internet, sem ela, vocês não têm acesso. Esse é o único problema desse cliente-servidor. Você precisa de uma conexão para ter esse acesso. Aí vem os softwares de jogo, né? Então, todos os jogos, computadores ou consoles de videogame têm um software próprio, né? Então, existe software próprio para cada console, seja PlayStation, seja Xbox, Wii, que acho que é da Nintendo, e assim por diante, ou softwares que você abaixa, por exemplo, que nem a Steam, você abaixa no seu computador, você joga o jogo dentro desse software, né? Então, você tem vários, né? Só você ter uma ideia, depois eu vou procurar de novo, eu vi rapidamente essa semana na internet, depois eu vou até procurar para enviar para vocês, o pessoal fizeram um servidor, um mini data center, utilizando PlayStation 3, porque era mais barato comprar 1000 PlayStation 3 do que comprar os computadores para o servidor. Acho que foi na Alemanha que fizeram isso. Então, eles compraram 1000 PlayStations e montaram em série e virou um servidor. A vantagem é que era fácil manutenção, porque o que tem de peças espalhadas de PlayStation 3 pelo mundo, então era fácil manutenção, né? Então, eles conseguiram fazer com um monte de PlayStation 3 um servidor, né? Eu coloquei o Doom aqui, que foi um dos precursores dos jogos online de hoje, de todo esse sistema que a gente tem de jogos, de softwares de jogo, ele é o precursor. Eu não lembro a data de lançamento dele, ele é na primeira metade dos anos 90, né? Ele foi lançado, ele era o primeiro jogo de primeira pessoa, em 3D, então, ou seja, você olhava um objeto em cima de uma mesa, você dava a volta na mesa, você via a parte de trás do objeto, que até então não existia isso. E ele é o primeiro jogo online, não online, que a gente conhece hoje pela internet, mas trabalhando em redes de computadores. Então, ou seja, você tinha uma empresa, então um funcionário instalava no seu computador, um funcionário instalava no computador do outro, e eles jogavam junto, igual a gente joga jogos online hoje, eles jogavam junto o jogo, né? Então, foi essa a inovação que o Google trouxe foi isso. E outra, ele cabia em apenas um disquete. Se vocês lembram das aulas anteriores, o tamanho de um disquete, quanto cabe de informação. Então, ele é um jogo extremamente pequeno, com altas coisas para fazer, e o código enxuto, é extremamente pequeno o código dele, né? No YouTube tem a história do Doom lá, depois vocês dão uma olhada, que é legal a parte de como eles conseguiram fazer um software ficar pequenininho para caber, né? Então, tem lá. E tanto que, por causa disso, todo mundo nas empresas nos Estados Unidos começava a jogar Doom, a produtividade das empresas acabou caindo, né? Porque só jogavam Doom. Aí começou a entrar as políticas de jogos que não existia até então, né? Outro software muito utilizado agora no dia a dia das empresas é os de simulação, que simula alguma coisa. Ou seja, antigamente, vou dar um exemplo de empresa automobilística, né? Quando eles faziam um carro, eles criavam a aerodinâmica do carro, o que eles faziam? Eles faziam miniaturas do carro, em argila, madeira, plástico, né? Fazia miniaturas e daí colocava nos túneis de vento para ver como que o carro se comportava, sua aerodinâmica. Hoje em dia existe alguns casos que fazem isso, mas a maior parte das peças é feita em simuladores. Então aqui tem um exemplo de um simulador de uma tubulação, né? Como que a água, o líquido, né, o fluido, se comportaria dentro dela, né? E a temperatura que estaria causando da passagem desse fluido dentro de uma tubulação. Então, a gente consegue colocar algumas coisas. Ou se não, esse outro aqui, que simula uma placa eletrônica. Antigamente, quando a gente tinha um projeto eletrônico, o que a gente fazia? A gente fazia uma prototipagem, a gente colocava os componentes, aí a gente ia trocando os componentes conforme a necessidade. Ah, não, está esquentando muito. Não é esse sinal que eu quero que faça isso. A gente ia trocando os componentes. Hoje em dia, a gente põe isso aqui num software, por exemplo, o Proteus faz isso, né, um dos mais conhecidos atualmente,
eu simulo toda a placa eletrônica e depois já vou para a placa final, praticamente. Não preciso nem passar por prototipagem. Eu recomendo sempre passar, quando faço placa eletrônica, eu faço em Proteu, depois uma pequena prototipagem, só para confirmar, e depois já vai para a linha de produção, né? O Autodesk é uma série de softwares, né? Depois a gente vai falar dele, que eles são desses daqui, desse tipo aqui, né? E de simulação e desenhos, né? Tem o RStudio, que é um upgrade do software R, né? O RStudio tem uma interface mais amigável, né? Ele é um software de simulação matemática, né? Então, você simula processos matemáticos, tanto que, por exemplo, para fazer estatística biológica, dentro desse negócio das vacinas aí, de contar, utiliza o R, matemática, né, para fazer isso, né? O RStudio, para fazer essa probabilidade. É bom porque ele é um software livre e é de graça também, né? Então, ele tem as duas funções, então eu consigo fazer bastante coisa e ele conversa muito bem com Python. Então, dá para conversar muito bem ele, né? Tem o MATLAB, foi durante muitos anos o principal software disso, o MATLAB Simulink. O problema dele é o alto custo. Uma licença de MATLAB está por de 30 a 50 mil, uma licença de MATLAB, né? Então ele tem esse probleminha, mas também faz todos que os outros fazem, né? Ele é um software específico para isso e outras coisas que ele faz também. Dentro dessa série de software de simulação, né, da própria Autodesk, tem o Tintecart. Esse aqui eu sugiro vocês depois entrar no site, né, nesse site aqui. Ele é muito legal porque você consegue simular coisas elétricas, eletrônicas, né? Você vai clicando, você pega um resistor, aí você vai, coloca, aí puxa o fiozinho, você mesmo faz as coisas, né? E a parte legal dele é que ele tem o Arduino junto dele, né? Então ele tem os Arduino, né? Que você é uma linguagem de programação, ele é tipo um C++, um pouco mais estruturado, né? Que você programa ele, né? Você pode tanto programar por linha de código ou por... Eu não lembro como chama, esqueci o nome dessa parte aqui, que você arrasta, né? Então você chama a função e você arrasta a função e você vai encaixando. Isso aqui é muito legal para você começar a entender o conceito de programação, né? Isso aqui é mais voltado para o pessoal da robótica, tudo, mas hoje em dia tem muitos programadores que fazem coisa em Arduino, tá? Então é muito comum hoje, né? Aqui está uma outra tela dele, né? Então você dá para fazer muita coisa com ele. E esse software aqui, né? Ele tem a parte de você fazer desenhos em 3D que você já salva no código da impressora 3D. Então aí você já pode colocar numa impressora 3D e já fazer, né? O código, né? Tanto que tem um aqui, ó. Então aí a gente faz o código ali e já joga para cá. Aqui, claro que ele não tem muitos recursos, né? Mas é possível fazer bastante coisa também, né? Nessa parte de impressão 3D. Outro software legal também, esse aqui é para internet, é legal que depois acredito que vocês vão conseguir até mexer. Eu acredito que vocês vão ver e vão usar, eu sugiro vocês usar, mas vai dar para a gente, durante o curso, de repente, fazer uma coisinha bem parecida, que é o PEG. Ele é um software de uma universidade, da Universidade do Colorado, né? E ele simula aulas de física, química, biologia, matemática, astronomia, geociência, ciências naturais, né? Ele faz uma simulação, por exemplo, isso aqui é uma aula de física, né? E você consegue vir aqui, a alavanca, então você consegue colocar os pesos aqui, ver a força que está, de química, né? Ver a molécula, fazer as ligações químicas de moléculas. Esse aqui é para física, na parte do terceiro ano, efeito fotoelétrico, ver os elétrons passando. Na parte de biologia, esse aqui na área de alimentação, né? Ver carboidrato, calorias consumidas. Temos outro na área de biologia para ver a progressão genética, né? Tipo, isso aqui tem os coelhinhos, se você tem só coelho branco, vai só coelho branco, se você tiver um coelho marrom, o que seria? Ele faz toda essa probabilidade para você. Então, ele é um software muito interessante que dá para usar em outras aulas aí do ensino médio, né? Depois vocês entram no site aqui, o bom é que ele já está em português, o site. O software, alguns comandos pode estar em inglês, mas o site inteiro já está em português, né? Já tem a sua versão em português, que facilita bastante, né? Então é praticamente isso, pessoal, que eu queria passar para vocês, né? Esse resuminho aí dessa aula, né? Tem depois um resumão aí, né? De dados, né? Que vocês fazem aí o QR Code, né? Depois eu vou subir a outra aula, né? Então tá aí para vocês olhar essa aula. Até mais, pessoal.